Esses dias eu tava assistindo alguns vídeos aqui no YouTube, na seção de shorts, e eu passei por um de homens fazendo aquela brincadeira pra revelar se o filho que a esposa tá esperando é menino ou menina, que sai uma fumacinha azul se é rapaz, ou sai uma fumacinha rosa se é menina. Aí o cara, ao invés de comemorar com as mulheres, que sai uma fumaça azul, foi comemorar com os amigos, né, os caras lá do vídeo. E aí tinha um monte de gente nos comentários xingando, reclamando, falando do machismo estrutural e toda aquela baboseira que vocês sabem. E aí uma mulher determinada lá comentou a seguinte coisa: homens não gostam de mulheres, já disse. E aí eu queria me divertir um pouco, então fui lá e eu comentei a minha opinião ali, que estava errado, que terminantemente os homens gostam de mulheres. E aí começou a chover um monte de capivaras ali, um monte de feministinha falando que homens não gostam de mulheres e que homens são homoafetivos. Inclusive teve uma que comentou lá que viu um vídeo, ela não lembrava se era do Karnal ou do Portela. Sim, ela disse Portela. O vídeo de um desses dois falando que o homem é heterossexual, mas é homoafetivo. De fato, eu já tinha assistido esse vídeo. É um vídeo do Leandro Carnal, falando que, na opinião dele, o homem tem interesse apenas erótico na mulher. E o interesse intelectual e a afetividade do homem é totalmente direcionada para outros homens. Essa é a opinião dele. A maior parte dos homens heterossexuais são homoafetivos. Eles querem a mulher para o sexo, mas a conversa legal é com o amigo. E dizem com frequência que a mulher é chata. E nesse preconceito está contida essa ambiguidade. A mulher é o meu desejo erótico, mas o meu afeto está com os homens. Assim como a figura do estereótipo, claro, do cabeleireiro gay, ele é homossexual e heteroafetivo, porque ele adora conversar com as mulheres. No estereótipo do cabeleireiro. Sim. Então você está reconhecendo o que todos sabemos. Eu gosto que os outros desejem quem está comigo. E como você pode ver, ficou bastante claro que, na opinião dele, o interesse do homem pela mulher era meramente sexual. Eu não vou negar que os homens passam mais tempo com outros homens, que os homens têm mais afinidade com outros homens, e também não vou negar que boa parte do interesse que o homem tem na mulher tem a ver com atração sexual, atração erótica. Mas, sinceramente, eu não acho que seja precisamente do jeito que ele está falando. Até porque, pelo que ele fala, dá a entender que os homens veem nas mulheres apenas meros objetos sexuais. E eu, particularmente, não concordo com essa opinião dele. Mas aí, nos comentários, surgiram várias mulheres, além de me xingar, é claro. Vocês sabem que discutir com mulher é a coisa mais infrutífera que existe, né? Cheio de ad hominem, etc. Mas no meio da discussão, começaram a falar algumas coisas, dizendo que homens não admiram mulheres, apenas as mulheres admiram homens, e homens não admiram mulheres. E homens também não veem mulheres como fonte de inspiração para eles. E aí eu dei as minhas razões do porquê homens geralmente se espelham em outros homens, e também as mulheres se espelham em outras com muito mais frequência. Mas vocês sabem, né? Tem pessoas que são mestras em distorcer a argumentação alheia. Mas aqui eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Eu queria saber também da opinião de vocês, se vocês acham que homens gostam de mulheres a parte do campo sexual, ou se vocês acham que mulheres são meras bonecas infláveis para a maioria dos homens, ou se não todos, né? Mas eu vou dar aqui alguns motivos pelos quais eu acredito que os homens têm um pouco mais de afinidade uns com os outros, e por que os homens passam mais tempo, tem as conversas interessantes, como disse o Leandro Carnal, né? A conversa legal, a conversa interessante é com outro homem, com um amigo. Por quê? Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que eu gostaria de apresentar aqui é que o homem gosta de passar tempo com outro homem por uma questão de identificação. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês, que com certeza vocês devem se lembrar. O que personagens como o Goku, do começo de Dragon Ball, C de Pegasus, de Cavaleiros do Zodíaco, o Naruto, Yusuke, de Yu Yu Hakusho, e o Gon Freaks,
de Hunter x Hunter têm em comum? Todos eles são protagonistas de um anime, né, um desenho japonês, mas todos eles são garotos, adolescentes do sexo masculino. Inclusive o Goku, porque no início do Dragon Ball ele tem apenas 12 anos. Então são meninos ali no final da infância e na adolescência, são garotos. Por quê? Porque todos esses animes / mangás que eu citei anteriormente pertencem a um gênero chamado de shounen. Sabe o que significa a palavra shounen? Significa jovem, jovem rapaz, jovem menino. O mangá, esse tipo de mangá, esse tipo de anime, é escrito para o público juvenil masculino. E por que que eles colocam um menino também juvenil do sexo masculino para ser o protagonista? É muito simples. É para gerar uma identificação entre o personagem e o espectador, ou leitor no caso do mangá. Isso é extremamente comum, porque uma vez que você vê uma pessoa semelhante a você como protagonista de uma história, fica muito mais fácil gerar uma conexão e identificação entre você e o dito personagem. O mesmo acontece do outro lado. Por exemplo, desenhos para meninas. Tinha aqueles desenhos da Disney de antigamente, eu acho que até hoje deve ter aquele desenho da Cinderela ou a Pequena Sereia. Quem que é a protagonista da Pequena Sereia? É a Ariel, uma menina ruiva, uma sereia ruiva. Por quê? Porque o público são meninas, o público-alvo. Não quer dizer que garotos, rapazes, fossem proibidos de assistir, mas o público-alvo, para quem foi pensado aquilo, eram as meninas. A mesma coisa novela. Novela é feita para quem? Para mulheres mais velhas, mulheres adultas. E aí você tem os clássicos lá de novela mexicana que passava 300 vezes no SBT, lá, Usurpadora, Maria do Bairro, essas novelinhas aí. Quem que são as protagonistas dessas novelas? E qualquer outra novela que você tenha visto passando lá. É sempre uma mulher que quer se envolver com um homem, ter um grande amor e etc. Por quê? Porque é para gerar uma conexão, identificação entre a mulher, a dona de casa, ou a jovem adulta, adolescente, gerar uma identificação entre essa mulher que está assistindo e a mulher que ela está vendo na tela. Outro sim é que essa identificação também serve como inspiração, porque muitas vezes personagens protagonistas de diversas obras, séries, filmes, desenhos e etc. são personagens idealizados, sabe? Um ideal de coragem ou de justiça, principalmente coisas feitas para crianças e adolescentes, né? O público infanto-juvenil, porque serve de um referencial para que eles possam se espelhar. E é por isso que são colocados personagens masculinos para os meninos e femininas para as meninas, porque você se identifica mais com outra pessoa na mesma situação, na mesma categoria que você. E esse é um dos motivos pelos quais os homens acabam se agrupando com outros homens, porque os homens se identificam com outros. É o mesmo universo. O universo feminino é totalmente diferente do nosso. E por isso fica até difícil, até estranho o clima às vezes quando você conversa com uma mulher que você não tem um interesse em comum. E falando em interesse comum, esse é o segundo ponto que eu gostaria de comentar. Por que os homens passam mais tempo e têm conversas às vezes mais interessantes com outros homens? Esse é o segundo motivo: interesses em comum. Os homens têm muitas atividades que as mulheres consideram desinteressantes. E o contrário também é verdade. Então, se você gosta de futebol, você gosta de jogar uma pelada no final de semana, quem que você vai chamar para jogar? Você vai chamar para jogar o João ou você já vai chamar a Carlinha? É claro que você vai chamar o João. Por quê? Primeiro que a Carlinha nem gosta de futebol. Segundo que ainda que ela fosse jogar, ela não passou a vida jogando. Ela não tem muita prática. Ela não tem interesse, não tem habilidade. Então vai ser uma coisa chata para ela e para você. Agora, seu amigo João, todo dia falando de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo, Santos, aqui de São Paulo, né? Se for do Rio, tá falando de Fla-Flu, essas coisas aí, esses times aí. Então você sabe que o cara gosta daquilo, vocês têm um interesse em comum. Não apenas de vocês jogarem no final de semana. Às vezes você vai falar do, sei lá, o Cristiano Ronaldo ou Messi mudou de clube e subiu o salário. Com quem que você vai comentar do salário do cara?
Pra quem que você vai falar dos grandes feitos, dos ídolos do futebol, do cara que marcou um golaço e não sei mais o que? É com quem se interessa com aquilo. E as atividades masculinas são bem diferentes. Você não vê homens conversando sobre salões de beleza, sobre unhas e não sei o que. Homens não ficam reparando tanto assim na aparência dos outros e nem fazendo elogios. Então uma coisa que as mulheres fazem muito, às vezes fazem por falsidade, mas uma coisa que elas fazem muito é: uma mulher tirou a sobrancelha. Ai, amiga, que sobrancelha bonita. Onde que você fez? A mesma coisa a unha, mesma coisa o cabelo. Homem não. Geralmente o cara não faz muito elogio pro outro. Homem não é muito de elogiar outro homem. E os homens são totalmente acostumados com essa realidade de não receber muitos elogios. Mas as nossas conversas, muitas vezes, são sobre assuntos que as mulheres não têm o menor interesse. Inclusive, homens falam sobre, além do futebol, né? Eles falam sobre outros esportes. Homens falam sobre luta, alguns gostam de jogos, sinuca, videogame, até mesmo quando se fala de filmes e séries, muitas vezes homens e mulheres têm interesses totalmente diferentes. Então pense comigo, com quem que você andava na época de escola? Você que gostava, sei lá, você gostava de rock, né? Teve uma época aí no começo dos anos 2000 aí, toda aquela primeira década aí, e parte da segunda também foi uma explosão de black music, né? Dominou o cenário pop, grandes artistas desse meio aí, mas tinha um pessoal que gostava de rock and roll. E esse pessoal do rock and roll não gostava de black, não gostava dessas coisas. Com quem que eles andavam na época de escola? Com outras pessoas que gostavam de rock and roll. E assim sempre foi. Assim surgem aquelas famosas tribos urbanas ali do início dos anos 2000, né? Que tinha o pessoal que gostava de um determinado tipo de música ou que gostava de alguma outra atividade. E assim se formavam os grupos. Por quê? Por causa de afinidades e interesses em comum. Tem que ter alguma coisa que te identifique com o outro. E como homens e mulheres são muito diferentes, é muito mais fácil o cara gerar identificação e também ter interesses em comum com outro homem. Não significa que o homem não goste de conversar com uma mulher ou que não possa ter uma mulher com esses mesmos interesses. Tanto que, na época do ensino médio, eu gostava bastante de jogos e eu tinha uma amiga japonesa que jogava videogame. E ela jogava muito. E ela jogava bem. E eu ia na casa dela e ela ia na minha casa. Eu nunca tive problema nenhum. Eu tanto andava com outros rapazes como andava com ela também. Eu não tinha problema nenhum de conversar com ela ou com outras meninas também, porque no nosso grupo tinha outras meninas. Só que esse pessoal aí tem, eu acho que é problema na cabeça, sabe? É gente que quer problematizar tudo. Eu sei que, na verdade, a gente tá num nível em que homens e mulheres olham uns para os outros com desconfiança, né? Sempre relações pautadas no interesse, pessoas que querem se aproximar de outras apenas para ver o que consegue ganhar, o que consegue extrair, mas nem sempre é assim. Tem pessoas que realmente gostam de estar com outras pela companhia delas mesmo, sabe? Gosta de estar com a outra porque é interessante, porque tem interesses, tem gostos e às vezes até mesmo objetivos em comum. O que eu tô tentando falar para vocês, pessoal, é que homens e mulheres têm afinidade natural com pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque são seus semelhantes. Imagina por um momento o constrangimento. Imagina você que, sei lá, você tem vida sexual ativa, você tá em relacionamento e tal, e aí você começa a ter um problema sexual. Sei lá, disfunção erétil ou ejaculação precoce, qualquer problema aí que assola a modernidade hoje, os homens modernos. Também tanto problema psicológico que a gente tem, estresse e tantas outras coisas acaba gerando problemas. Você tem um problema assim, com quem que você vai conversar? Você consegue se imaginar conversando sobre isso com uma mulher? É estranho, é esquisito, é constrangedor ter esse tipo de conversa com uma mulher. A não ser que seja, sei lá, irmã, né? Uma mulher muito próxima, vai ser estranho. Com quem que você teria uma conversa dessa? Teria com o irmão, ou com um primo, ou com um amigo que fosse bastante próximo, amigo bem íntimo mesmo. Você não vai conversar isso daí com qualquer pessoa. Por quê? Porque é algo que gera constrangimento na gente. E mulheres também passam muito tempo com outras mulheres. E mulheres conversam sobre tudo umas com as outras. A mulher não vem falar de sexo com a gente, das suas preferências e outras coisas.
A mulher só se abre para conversar esse tipo de assunto quando tem algum outro tipo de interesse na parada. Caso contrário, não vai se abrir para falar dessas coisas. É até chato, não tem como você gerar um clima para falar sobre isso abertamente. São dois universos completamente distintos. E por fim, a observação do Leandro Carnal é a seguinte: o desejo erótico do homem é para a mulher. Agora toda a afetividade é para o homem. Pensando assim, parece que, na opinião dele, os homens enxergam as mulheres como verdadeiras bonecas infláveis, que servem apenas para o ato sexual em si. O que não tem o menor sentido. Porque se o homem procura a mulher apenas pensando em sexo, homens não namorariam, não noivariam e, terminantemente, o homem não se casaria. Por quê? Porque se o cara quer comprar apenas o leite, pra que ele vai comprar a vaca? Se ele quer apenas o sexo, ele iria atrás de uma garota de programa. É na prostituição, na pornografia e etc. que ele conseguiria todo o objetivo dele, que é apenas satisfazer o seu desejo sexual. Mas o homem não. Ele quer casar com uma mulher. A maioria dos homens quer estar em um relacionamento. Por quê? Porque o homem gosta de ter companhia de uma mulher. Ele quer uma companhia na vida dele. Então pense como é absurda a ideia de você dividir a sua casa, o seu quarto, a sua cama, a sua vida com uma pessoa de quem na verdade você não gosta. É simplesmente ridícula essa ideia. E quem mais busca o casamento são os homens. Assim, a mulher vai buscar o casamento também porque é benéfico para ela? Sim, ela vai buscar. Mas os homens são os que estão mais interessados em ter um relacionamento de verdade. Os homens estão extremamente interessados nisso. Só que muita mulher tá dando toco nos caras, ou acha os caras desinteressantes, principalmente se o cara é mediano ou submediano, o cara não se destaca em nada, não gera atração. E aquela tristeza, a gente sabe o deserto sexual que o homem médio brasileiro tá vivendo hoje. Se o cara não tiver um dinheirinho ali para ele se satisfazer, ele acaba ficando sem nada. Mas o cara não se satisfaz com aquilo. Tem cara que vai atrás da prostituição apenas como um escape. Mas o desejo dele de verdade era ter um relacionamento sério. Então pense, durante toda a história da humanidade, os homens sempre tiveram o trabalho como uma obrigação, nunca foi opção. E os homens sempre carregaram as mulheres, sempre sustentaram as mulheres. Desde a época das cavernas, os homens sempre trabalharam mais para prover e proteger as mulheres. Agora, como é que você vai prover e proteger para uma pessoa de quem você não gosta? Com quem você não tem afinidade e você não tem nenhum interesse que não seja sexual? Não faz sentido. É a mesma coisa as crianças. As crianças não dão nenhum tipo de lucro para os seus pais. Filho não te dá lucro. E mesmo assim, você trabalha para proteger e para prover aos seus filhos. Por quê? Porque você ama. É esse fator que falta a gente colocar na equação. O amor é a explicação do porquê o homem faz todas essas coisas, todo o sacrifício que ele sempre fez. Por exemplo, um dos países mais igualitários do mundo, talvez o mais igualitário, a Suécia, né? A Suécia é o país mais feminista, onde o feminismo mais deu certo, dizem por aí. Pois é, mesmo sendo um país tão igualitário, mais de 60%, quase entre 60% e 70% do imposto do país é pago por homens. Eles pagam mais. Por quê? Porque os homens nunca se importaram em gastar para prover as mulheres. Por quê? Porque os homens gostam, os homens amam as mulheres, não apenas no âmbito sexual. É claro que a sexualidade é sempre uma parte forte, importante e sempre vai pesar muito pro homem o fator sexual ao se relacionar com mulheres. Mas é aquilo, né, gente? O cara gosta de ter companhia feminina. Então, pessoal, eu digo pra vocês, eu sempre tive amigas mulheres, nunca tive problema em conversar com mulheres. Já tive mulheres com as quais eu me diverti, já tive mulheres com as quais eu tive conversas inteligentes, já tive mulheres com as quais eu até cheguei a contar segredo, já aconteceu comigo. E isso nunca me tornou menos homem. E eu tenho certeza que tem gente aí que vai me ouvir e que tinha amizade com a mulher, às vezes até dentro da própria família, às vezes tinha uma tia,
que ele viu que tinha uma certa sabedoria, uma experiência de vida e conversava com ela, às vezes até pedir conselho. Eu tenho uma mulher que eu tinha muita amizade com ela, inclusive foi ela que me apresentou minha esposa. E era uma mulher bem mais velha, tinha idade pra ser minha mãe, né? E era irmã da igreja e tal, e um relacionamento como se fosse mãe e filho mesmo. Foi a única mulher pra quem eu já cheguei a pedir conselho. Eu pedi conselho pra ela, de tanto que eu confiava. A mulher, uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci, se não for a mais inteligente. E aí eu pedi um conselho pra ela, isso daí há 10 anos atrás. Não, 11 anos atrás. Eu não ouvi o conselho da mulher e me lasquei, tô me lascando até hoje. Falei com ela em 2011 e até hoje eu tô me lascando porque eu não segui o conselho que ela me deu. Mas é aquilo, gente. Se a gente encontra uma pessoa interessante, não importa se é mulher, não importa se é negro, não importa se é indígena, não importa se é gay, não importa se é de outra religião. O importante é que você criou uma conexão com aquela pessoa e você gosta de estar perto dela. O importante é isso. E a gente consegue admirar mulheres também. Tanto é que eu tava reassistindo alguns vídeos reescutando. Tava jogando e coloquei lá no celular pra ir rodando os vídeos e eu só escutando. Entrevistas e debates daquela deputada Ana Caroline Campanholo. E eu confesso que eu gosto dela. Assim, não sei se ela é tão conservadora assim quanto ela diz. Algumas pessoas a acusam de ter sido maconheira na juventude, na época da faculdade. Ela nega, eu não sei porque eu não estava lá pra ver. Eu sei que ela tem uma história, é cristã, mas tem um divórcio no currículo. Então eu não sei até que ponto ela é conservadora de verdade. Mas ninguém pode negar que a mulher é uma metralhadora de argumentos quando vai falar sobre assuntos que ela estudou, como, por exemplo, o feminismo. E ela debate feminismo, teve um debate dela na Jovem Pan com a Manuela Dávila, e foi muito bom. Foi muito bom o debate. E aí quando você pega qualquer um dos vídeos dela, você vê um monte de homens comentando, elogiando o quanto ela é inteligente. Um ou outro fala que ela é bonita e tal. Eu, particularmente, acho ela bem mais ou menos. Uma escala de 1 a 10 seria nota 6, na minha opinião. Mas tem caras que gostam, né? Faz o tipo deles. Mas, sinceramente, a maioria dos comentários que você vê é falando que ela é uma mulher inteligente. Essa é a grande realidade. O homem está disposto a admirar a inteligência ou qualquer outra habilidade onde ele encontrar. O homem vai admirar uma mulher inteligente. Assim como eu disse lá no meio da discussão, do debate, que eu admiro mulheres inteligentes. A autora Esther Vilar, eu tenho certeza que vai ter gente aqui que vai assistir esse vídeo, que já leu alguma coisa dela, e sim, se admirou do que a mulher escreveu, porque a mulher era inteligente. A mulher é inteligente, eu acho que ela é viva até hoje. Se ela for viva, então é inteligente até hoje. Olha que coisa interessante, gente. Então esse negócio aí não se sustenta. Vê os vídeos lá da Cris Paiva. Cris Paiva é feia, amigo. E tem um monte de fã homem. É por interesse sexual? Não, é porque gostam dela. Gostam da energia, como ela conduz as suas entrevistas no podcast, as piadas que ela faz. Tem gente que dá risada. Tem homem que dá risada de Bruna Luiz, meu amigo. Bruna Luiz. Se o cara dá risada é porque acha engraçado, admira ela pelo seu talento no humor. Pra mim ela não tem talento no humor, mas pra algumas pessoas tem. Tanto é que ela faz muito dinheiro. É convidada pra entrevista, podcast, faz show no país todo. Por quê? Porque tem gente que assiste, tem gente que paga. Pra que você vai pagar pra assistir um show de humor de uma mulher que você está apenas com tesão? Gente, é simplesmente idiota a ideia de que o homem não gosta de uma mulher ou que ele não consegue admirar uma mulher além do seu corpo. É possível sim. Se você ainda duvida, pergunte para qualquer menino, garoto, criança ou adolescente, quem que é a maior heroína dele, a pessoa que ele mais admira na vida. E ele vai te dizer que é a mãe. Nunca vai dizer que é o pai. Sempre vai dizer que é a mãe. Por quê? Porque homens gostam de mulheres, seja na família, seja uma amiga, seja uma namorada, porque o fator sexual, volto a dizer, é extremamente importante para o homem, mas o homem gosta de outras mulheres também. É isso aí, pessoal. Essa é minha opinião. Se você concorda, beleza. Se você discorda, beleza também. Só deixa aí nos comentários para eu saber o que você acha e que Deus abençoe.